Aprenda a ser fraco para ser forte. O título de hoje é baseado no Salmo 39:4, que diz assim: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deus quer que sejamos fortes. Deus espera que sejamos fortes. E nós temos toda a condição e possibilidade de ser fortes. Mas precisamos entender que ser forte não significa que não tenhamos nenhuma fraqueza. Ser forte não significa que não tenhamos que conviver com nossas limitações. Então vamos meditar rapidamente sobre este assunto. Aprender a ser fraco para ser forte. A primeira coisa com relação a ser forte é reconhecer que é fraco. Havia um professor lá no seminário que dizia: força não vigiada é fraqueza dobrada. Então, ser forte é estar plenamente cônscio dos seus pontos fracos. Saber que somos humanos, saber que temos áreas em nossa vida que precisamos vigiar constantemente. Então, a força começa pelo reconhecimento da fraqueza. Isto é fundamental. A força passa necessariamente pelo reconhecimento e por admitir as fraquezas. Não é se fazer de forte, não é se fingir de forte, não é fazer de conta que é forte. É pegar as fraquezas e fazer delas a sua força, a nossa força. Quando pensamos na fraqueza, é bom entendermos que, em geral, nossas fraquezas são forças ou virtudes mal empregadas. Eu costumo dizer que, geralmente, o pecado é um direito que nós temos mal aplicado. Então, um direito mal executado gera pecado. E as fraquezas, os defeitos, as falhas, são virtudes que nós temos, mas que são mal utilizadas. Então, fraquezas, em geral, podem ser virtudes que nós temos, mas que não estamos sabendo como utilizá-las. Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa que chora à toa, uma pessoa muito melindrosa, ela pode ser vencida por esse melindre, ela pode ser vencida por esse excessivo sentimentalismo. Por outro lado, se ela souber administrar isto, pode usar esse sentimento ou essa capacidade de sentir, de se emocionar para o bem. Uma pessoa que é nervosa, que é áspera, ela pode pecar nesse sentido por ser uma pessoa iracunda, mas também pode aprender a usar essa impetuosidade para o bem. É uma pessoa dinâmica, uma pessoa de raciocínio rápido, uma pessoa de reações impulsivas, ela pode saber usar isto. O apóstolo Pedro lidou com isto na sua própria personalidade. Uma pessoa de reações impetuosas. João também, o apóstolo do amor. Jesus chegou a apelidá-lo de Boanerge, filho do trovão. Aquele velhinho que nós estamos acostumados a ler as suas cartas, que fala de amor, que fala de caridade, que fala de recepção. Quando jovem, era impetuoso e queria que Deus mandasse descer fogo sobre os samaritanos.
Deus com o tempo trabalhou isso nele e ele tornou-se o apóstolo do amor. Também aprendemos a ser fortes quando reconhecemos a nossa fraqueza e admitimos a nossa total limitação e dependência de Deus. Às vezes esperneamos nas circunstâncias da vida, às vezes nos debatemos quase afogados pelas águas e não aceitamos ajuda e não aceitamos que alguém jogue uma boia salva-vidas ou que alguém venha nadando nos socorrer. Em alguns casos, Deus espera que debatamos. Em alguns casos, Deus espera que nos acalmemos para então Ele vir e falar: descanse, aquiete-se, confie em mim. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No Salmo 42:5, o salmista pergunta para sua alma: por que você está abatida, minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Nós somos fortes quando aprendemos a colocar nossa fraqueza na mão de Deus. E quando reconhecemos que sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Amanhece o dia, temos horas e horas de luta pela frente, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos da batalha espiritual que está ao nosso redor, não sabemos das coisas tramadas contra nós, não temos ideia de possíveis acidentes que podem vir a acontecer. Não administramos tudo isso, não está no nosso controle. E se fôssemos pensar muito bem a respeito de tudo isto, não sairíamos da cama. Mas saímos, encaramos o dia, na certeza de que somos pequenos, mas o Deus que nos despertou é grande. Ser fortes é confiar absolutamente que Deus nos reveste de força e Ele nos coloca em posições de receber todo o seu cuidado, todo o seu carinho. Quando aprendemos a colocar nossa fraqueza nas mãos de Deus, estamos aprendendo a ser fortes. Ser forte também é saber que tudo que temos, recebemos de Deus. Não há nada em nós mesmos que nos torne especiais. Quando o apóstolo Paulo disse aquela frase, quando sou fraco, então é que sou forte, falou no seguinte contexto, que ele havia recebido tão grandes revelações, ele conhecia tantas coisas, que Deus colocou nele um espinho na carne, para que ele fosse uma pessoa humilde. Ele pediu por 3 vezes que Deus o livrasse daquele espinho, mas Deus não o fez, para que ele continuasse humilde e jamais se ensoberbecesse. O humilde é mais forte que o arrogante. A pessoa dependente de Deus é mais forte que o prepotente. Aquela pessoa que reconhece as suas falhas e suas fraquezas é muito mais forte do que aquela pessoa que acha que pode tudo. Há 2 dias atrás houve uma luta entre 2 lutadoras de MMA e uma que era praticamente imbatível foi nocauteada com menos de 2 minutos de luta, porque ela pensou que ia partir para cima da adversária, ia enchê-la de golpes certeiros e a adversária ia cair. E ela partiu com tanta confiança para cima da adversária que esqueceu-se da sua própria defesa. E a adversária desferiu golpes tão violentos contra o rosto, contra a cabeça dela, que ela caiu nocauteada. Ela subestimou a adversária. Ela achou que ela estava com força excessiva e que seria mais uma luta tranquila para ela. Não foi. Foi um nocaute vergonhoso, humilhante. Quando pensamos que somos invencíveis,
quando achamos que estamos acima de qualquer crise, de qualquer situação, estamos sendo ainda mais fracos. Estamos brincando, flertando com a derrota. Agora, quando reconhecemos que somos fracos, que precisamos cuidar, que precisamos sim depender a cada dia de Deus, quando reconhecemos que tudo que recebemos vem de Deus e é por única e exclusiva misericórdia dele, a nossa fraqueza, colocada na mão de Deus, faz com que sejamos fortes. No seu dia a dia, na sua semana, neste ano de 2019, coloque a sua fraqueza diante de Deus. Assim como o salmista orou: Senhor, faze-me reconhecer a minha fragilidade. Faze-me admitir que sou pó. Faze-me admitir que sou fraco. Ensina-me a reconhecer isto. Ensina-me a identificar meus pontos fracos. Porque só assim eu serei forte.